Fala, turma, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo aí, bom dia, boa tarde, pessoal que está nos assistindo no YouTube gravado. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Estudo Cash, que tem o objetivo de trazer para vocês aqui profissionais do direito que são entrevistados no sentido de falarem sobre vida, carreira, estudos, alguns concursados, contam um pouco da sua trajetória e também hoje, a partir de hoje não, hoje vai ser o primeiro dia. Boa noite, Vanessa, boa noite ao pessoal que está entrando. Vai ser o primeiro dia, a primeira live que nós vamos entrevistar um advogado. Nós vamos ter muitos advogados ainda, a gente está só no início. Próxima semana a gente já tem um magistrado confirmado, uma magistrada. Vou deixar aí para vocês a surpresa aí, para quem quiser, chuta aí. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Oséias, o Dr. Oséias Rodrigues, advogado criminalista aqui em Sobral, região norte do estado do Ceará. E vamos falar um pouco sobre a vida dele, a carreira, a escolha pelo curso de Direito, o posicionamento na advocacia, branding, marketing. Vamos englobar um pouco de tudo e, além disso, o que vocês mandarem aqui de perguntas para a gente complementar e dar continuidade aqui aos debates. O Brandão não é doutor Guido ainda não, ele está confirmado também, mas vai ser em outra data. Na verdade é uma magistrada. Vamos ver se alguém acerta. Tá? Nem Instagram ela tinha, eu convenci ela a fazer um Instagram para estar aqui com a gente na próxima semana. Doutor Oséias, eu vou mandar o convite aqui para aguardar aqui a entrada do Dr. Oséias para a gente começar a nossa conversa. Quem acertar, aí a gente vai... Eu informo aqui. E aí, doutor Oséias, boa noite. Boa noite, doutor Anderson. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo me ouvir bem. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Olha aí, rapaz, o doutor Arthur Porto entrou aí. Rapaz, eu passei o dia fazendo júri com ele hoje. É o segundo júri que eu faço, é o segundo júri que ele emplaca uma absolvição. Tá dando certo não, viu, doutor Oséias? Rapaz, ele é especialista no Tribunal do Júri. Inclusive, nós iremos fazer uma imersão sobre o Tribunal do Júri e ele vai estar lá falando sobre arquétipos no Tribunal do Júri. Ele estava conversando comigo hoje, estava me falando, mas foi muito bom. Hoje eu estou um pouco mais cansado, foi cansativo, porque a gente começou o júri 10 da manhã, 10h30, na verdade foi começar quase 11, e a gente só foi terminar, foi sair agora, foi lá em Massapê, 6 horas. Só deu tempo de correr para casa, tentar tomar um banho, se ajeitar aqui para a gente estar aqui nesse compromisso. Doutor Oséias, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Eu acho que você é um cara que dispensa apresentações e eu fico muito feliz e honrado de você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, por compartilhar um pouco aqui da sua carreira, sua vida, seus conhecimentos, e seja bem-vindo aqui a esse projeto do Estudo Cash aqui. Obrigado, doutor Anderson. Obrigado a todos aí que nos acompanham, né, na nossa live. E também dizer o quanto eu fico honrado, né, de ter recebido o convite para a gente poder aqui participar, né, desse seu projeto, que tem sido, para mim, na minha visão, um projeto brilhante, né, de ajudar pessoas, de impactar a vida de pessoas, de estimular, né, principalmente pessoas aí que buscam, né, concurso público, buscam otimizar, né, como se fazem os estudos, enfim, compartilhando aí de experiências de outros profissionais, e eu tenho visto isso, tenho acompanhado sempre, estou olhando aí os stories e vendo as palavras de motivação, as frases, né, estimulando. Então isso é muito bacana e você tem ajudado através desse seu projeto muitas pessoas, e eu tenho ouvido, né, de várias pessoas o quanto tem sido proveitoso,
lhe acompanhar nas redes sociais e principalmente estar por dentro do conteúdo que você vem apresentando aí nas suas redes sociais. Parabéns. Obrigado, doutor Zé. O objetivo aqui, ele não é nem falar sobre concurso, inicialmente, né? Mas ele tem um objetivo de trazer o estudo sempre como um pano de fundo para tudo, para a gente, né? Seja para você que quer, que a gente fala para profissionais do direito. Hoje eu me comunico com profissionais do direito, sejam estudantes ou profissionais já em exercício de suas carreiras e muitos ainda com as carreiras indefinidas, né? Por isso que nasceu esse projeto que essas lives que a gente faz na quarta. Depois essas lives vão para o YouTube, fica tipo um podcast mesmo, um programa, tá num formato bem legal. E o objetivo desse projeto, um dos pontos, é trazer para próximo de profissionais de direitos e estudantes um pouco das figuras dos membros do Ministério Público, magistratura, defensoria, delegado de polícia, que eu entendo que esses agentes públicos eles ficam numa posição muito distante, porque muito distante do estudante e inclusive de alguns profissionais, ou porque eles se posicionam dessa forma, ou porque em alguns casos o cargo exige uma certa um certo posicionamento, firmeza, enfim. E às vezes o estudante ele olha e ele pensa assim, pô, eu nunca vou conseguir chegar nesse cargo, ou esse cara que chegou lá, ele fez alguma coisa absurda e nem é. E no outro ponto, nós vamos conversar aqui com muitos advogados para trazer, e aí dentro da advocacia, essa visão empreendedora, essa visão de continuidade do estudo e um conhecimento contínuo para o exercício da carreira na advocacia, porque eu vejo que muitos colegas iniciam a advocacia, ele acha que a faculdade acabou ali e que a advocacia ele é só tocada ali para frente. E o que eu vejo na minha experiência do dia a dia, e você para mim é um exemplo disso, é que o profissional advogado que continua uma carreira de aprendizado, continua um investimento no conhecimento, ele cresce absurdamente, se destaca absurdamente em todos os sentidos. No posicionamento dele, com intenção, com intencionalidade, aí ele cresce na gestão de pessoas, ele cresce na gestão do negócio dele, ele cresce espiritualmente para ajudar os colaboradores e as pessoas que o procuram. Então, assim, eu vejo dessa forma, doutor Zé. Por isso que você, para mim, esse é o primeiro advogado que está aqui. A gente vai conversar com outros, mas tinha que ser você o primeiro a estar aqui comigo, porque você é o cara que, para mim, reflete tudo isso que eu acabei de falar. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. De coração, eu sei o quanto suas palavras elas representam a sinceridade e também sempre eu destaquei, né, o respeito e a admiração que eu tenho por você, né, seja como pessoa, principalmente, também como profissional. Então, pode ter certeza que eu me sinto bastante honrado de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, do meu dia a dia, podendo contribuir, principalmente com jovens, né, que pretendem advogar, que pretendem ir para esse campo, para esse caminhar em direção à advocacia, né? Saber um pouco o que é a advocacia, a realidade da advocacia, como é que a gente pode trabalhar, né? E dentro da advocacia e como é que a gente pode trazer as experiências que a gente vivencia no nosso dia a dia para que as pessoas entendam e saibam tomar a decisão acertada naquilo que eles vão escolher, né, a título profissional. Então eu fico muito feliz e honrado de estar aqui podendo compartilhar, né, um pouco sobre a minha experiência e principalmente trazendo esse cenário da advocacia. Você está me ouvindo? Estou lhe Um pouquinho. ouvindo.
Você Pronto, conseguiu ouvir? consegui. Falhou um pouquinho a internet, mas tá, dá para ouvir. Então, Zé, eu vou até quebrar aqui o protocolo. O papo aqui é descontraído, pode ficar à vontade, pode fazer piada, pode falar da cadeirada do Bolsonaro, pode ficar, ó, do Bolsonaro não, Falar do de Pablo tudo. Marçal, pode ficar à vontade. É, eu vou até, para a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, uma das coisas que eu sempre pergunto e vai ser sempre uma das primeiras perguntas. Como foi ou por que a escolha pelo curso de Direito? Teve alguma influência familiar, amigo, ou você tinha algum sonho de fazer Direito, ser advogado? Doutor Anderson, como muitos, né, eu acredito que a maioria das pessoas dos estudantes que estão saindo, né, do ensino médio e que estão vivenciando e que irão vivenciar uma nova etapa, né, da vida, que é essa etapa da universidade, a gente sai um pouco perdido, né, no ensino médio. Apesar da gente buscar entender, ou apesar de nos colégios, né, a gente ter um direcionamento, professores que trazem a coordenação, que trazem profissionais para falar um pouco sobre a vivência de cada profissão, as experiências de cada profissão, mas não é suficiente para que a gente possa realmente tomar uma decisão acertada e segura daquilo que você pretende fazer, né? E como muitos, eu acredito, como a maioria, eu também tive essa dificuldade quando saí do ensino médio. E aí eu fiz prestei alguns vestibulares, dentre eles engenharia química na Universidade Federal. Eu tinha uma vontade, um interesse muito grande em me formar como engenheiro químico. Eu era das exatas, gostava muito de física, química e matemática. Ah, Tanto é que interessante. Essa eu não sabia, não. eu, eu adorava física, química e matemática. Tanto é que quando eu terminei o terceiro ano, com 17 anos de idade, no ano seguinte eu fui ensinar matemática no Luciano Feijão. Eu ensinava matemática e física. Passei 2 anos ensinando no Luciano matemática e física. E era interessante que eu cheguei a ensinar lá nas aulas de cursinho, de reforço, alguns alunos que também estudaram comigo, né, no terceiro ano e que não obtiveram êxito no vestibular, e eu acabava que tendo ali que ensinar nas aulas de reforço. E aí eu não tinha Aí nesse condições. período que você estava ensinando o reforço, você estava estudando para o vestibular ainda, ou você tinha... Não, já tinha passado. Porque quando eu passei no vestibular, eu passei para engenharia química na Universidade Federal do Ceará. Eu passei em mecatrônica, né, no Instituto Federal, e eu passei em direito na Universidade Vale do Acaraú, e também passei na primeira turma de engenharia civil da Universidade Vale do Acaraú. Esse Rapaz, o homem era vestibular, bom de vestibular, viu? eu era muito, assim, eu era estudioso, sabe? Hoje não sou mais como era antes, mas eu estudava bastante. No terceiro ano, chegava a estudar horas e horas, mais de 10 horas por dia eu estudava no terceiro ano, assim, eu era bem dedicado. Tanto é que eu obtive êxito em todas essas faculdades. A minha prioridade era engenharia química na federal, né? Só que eu não consegui porque a minha família não tinha condições de me manter em Fortaleza, e eu acabei decidindo cursar direito, né? Direito na Universidade aqui Vale do Acaraú, na UVA. E aí fui cursando, fui gostando, né? Tive a oportunidade de estagiar no primeiro semestre na Defensoria Pública, e isso facilitou muito o gosto e o amor pelo direito, porque lá era um defensor público na época, que era o doutor Pedro Aurélio, O Pedro para Aurélio, né? toda a cidade de Sobral. E às vezes ele ainda tinha que viajar para Camusim uma vez na semana. Então, assim,
ele tinha que contar muito com os estagiários. E a gente, como estagiário na época, a gente fazia atendimento, a gente participava das audiências de uma maneira mais ativa. E eu cheguei como estagiário a fazer júri com ele. Na Foi época, mesmo, o legal. magistrado, o doutor, era doutor Auro Lemos Peixoto e Silva, Eu grande lembro, eu magistrado. lembro. Não sei se o, Eu lembro o dele, doutor eu lembro. Eu lembro, eu era estudante também, um período, não cheguei a trabalhar com ele, já tinha ido para Fortaleza. Pronto. E ele era bem tranquilo, aquela postura bem serena, aquela postura assim, bem educada. E ele sempre deixava, né? O estagiário falar ali 10 minutos, 15 minutos no júri. Claro, sob supervisão do doutor Pedro, né? Ele estava ali orientando, ele estava ali dando direcionamento, mas é, foi algo que muito importante para esse gosto, para esse amor pelo direito. Né? Essa experiência que eu tive na Defensoria Pública foi, posso-se dizer, foi ali o nascedor, né? Despertar, né? O despertar de todo o interesse, toda a vontade, todo o gosto pelo direito. Até que eu passei lá 2 anos estagiando e realmente foi de Deus, eu digo assim, que é a Defensoria Pública na minha vida, para poder me dar esse direcionamento. E aí eu estava todo dia no fórum, conhecia os funcionários, conhecia os servidores, via como funcionava no dia a dia, como é que era o trabalho de secretaria, como é que funcionava na época. A gente tinha esse contato maior porque o processo era físico, né? Hoje não, processo virtual, as audiências por vídeo, as audiências por videoconferência, enfim, mas na época a gente tinha muito essa ida até o balcão, né? É Esse verdade. trabalho ali de secretaria, de estar todos os dias na secretaria, O processo e isso foi, para despachar era tudo físico, então tinha que estar presente para poder tá presente. analisar. E era interessante essa época, doutor, que a gente, quando peticionava, né, e esperava a decisão do magistrado, tinha dia que você tinha que passar o dia todo na secretaria esperando o resultado do teu pedido, né? E aí você chegava na secretaria, o juiz já decidiu, não, decidiu ainda não, tá em audiência, vem mais tarde, você voltava, juiz decidiu não, ele ainda está em audiência, e você passava o dia todinho na secretaria em função do despacho daquele juiz, né? Hoje é completamente diferente, você está aqui no seu escritório, você consegue ver os despachos, né? O processo virtual, mas antes a gente tinha essa dificuldade de estar toda hora ali na secretaria, passava horas e horas na secretaria esperando o despacho, porque o despacho era no processo físico e a gente tinha que estar lá para saber o resultado. Então havia essa dificuldade, né? Essa dificuldade de você ter que estar ali, passar o dia todo. Então, basicamente foi isso. Aí eu fui cursando o direito, né? E cada vez mais me familiarizando com o direito, gostando daquilo, e até o ponto de que eu tive a oportunidade de estagiar no escritório, né? Primeiro eu estagiei com o Júnior Balreira e depois eu fui estagiar com o doutor Jorge Marcondes Prada Aragão. Não sei se Conheço você, na demais. época, foi procurador do município de Exato. Sobral, eu acho que foi a época que você o conheceu, né? O Foi eu doutor na. Jorge. Eu conheço demais o doutor Marcondes e conheci ele, já conhecia ele porque ele é parente de um amigo que é o Demontier. E nessa época eu conheci, inclusive nessa época, antes de eu chegar na procuradoria, um pouco tempo, foi a primeira vez que eu ouvi falar no seu nome, doutor Zé. Você nem sabe, mas eu me lembro que eu estava estudando para o concurso para a prova oral da magistratura do Ministério Público aqui do Estado do Ceará. E o Carneiro, que é advogado, Sim, o Carneiro mandou uma mensagem para mim, perguntou se eu poderia dar uma analisada no processo de júri, a dar uma orientação para ele, porque eu estava
estudando. Aí, rapaz, eu falei, o Carneiro, pra você ver, né? Naquela época, a visão, ele me falou, olha, não, cara, vem aqui no escritório, dá uma olhada, porque tu tá mais familiarizado com a doutrina, a jurisprudência, vê se tu consegue me dar uma luz. Ó, Zé, quando eu peguei esse processo, eu não sabia nem o que fazer, porque eu não tinha pego um processo criminal. Então, eu peguei um processo, eu só me lembrava dos meus cadernos que eu estava estudando. Eu estava estudando para a prova. Mas chegou uma hora que eu disse, ô Carneiro, cara, eu não sou a melhor pessoa para te dar uma orientação disso aqui. Tem que conversar realmente com alguém que já faça júri, já entenda disso aqui, porque isso é uma questão muito mais prática. Né? O que eu estou estudando vai cair lá na prova, mas não vai resolver isso aqui. Aí ele foi na época que ele me disse, olha, eu estou trabalhando com um cara, meu sócio, cara muito gente boa, não sei o quê, é o Oséias. Aí depois aí foi com a vez que eu ouvi falar do seu nome. E depois, quando eu entrei lá na Procuradoria, você também estava um período, também teve por lá. A gente se encontrou algumas vezes, mas foi nessa época, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi através do Carneiro. E isso é interessante porque eu tive essa experiência, né, na Defensoria Pública, porque foi, de fato, foi uma oportunidade, né, que eu tive de conhecer a realidade de um processo, de um trâmite processual, de como funcionava um fórum, de todo o trabalho de uma secretaria, de entender o passo a passo, esse funcionamento. E assim, eu aproveito para deixar, né, aqui para destacar que o quanto é importante, né, o acadêmico de direito ele buscar o estágio, né? É Ele verdade. vivenciar o estágio, dele ter a oportunidade de conhecer os cenários, né, de atuação, seja como estagiário do Ministério Público, seja como estagiário da própria secretaria, fazendo um trâmite processual, os expedientes, conhecendo o passo a passo, né, de como é o trâmite de um processo, seja na Defensoria Pública também, porque você tem um arsenal de matérias, a Defensoria Pública ela recebe de um tudo, né, apesar de que hoje existe uma divisão Tá de mais dividido, né? atribuições, né, tá mais dividido, mas é possível que se faça ali uma rotatividade dentro dos setores, enfim, e você consegue ter uma ideia de todos os nichos, né, de todos os cenários que você pode estar ali vivenciando quando se fala do direito. Então, o estágio ele é muito importante, porque ele te dá uma ideia, te dá um conhecimento, né, do que acontece realmente na prática. Né? O que a gente vê hoje, a maior dificuldade hoje de alguns acadêmicos é que eles saem da universidade sem ter tido um mínimo de experiência, de prática, de conhecimento prático. E isso acaba tendo acaba gerando uma barreira, né? Acaba gerando uma dificuldade para que ele possa, quando vai advogar, para que ele acaba tendo uma dificuldade muito maior até de como iniciar, de como analisar um processo, de como fazer um processo. Tem situações em que a pessoa liga para mim, doutor Zé, eu preciso que o senhor analise um processo. Eu fui analisar o processo e o processo tinha 9.000 páginas na vara de delito de organizar, na VDOC, né, vara de delito de organização criminosa. Como é que se analisa um processo de 9.000 páginas? Você, para ler um livro de 300 páginas, 200 e poucas páginas, se tem uma dificuldade, É né, para fazer uma verdade. leitura, e aí você analisar um processo de 9.000 páginas, como eu já cheguei a analisar. Então é importante você saber o que é que você vai analisar. Né? Você precisa ver tudo? Não, tem os pontos mais importantes, tem as etapas que você pode priorizar para você entender de fato o contexto do processo. Não necessariamente você precisava ler as 9.000 páginas para saber os pontos mais importantes. E aí a gente consegue, né, esse desempenho, essa astúcia para lidar
com processos assim, a partir do momento que você tem uma vivência, você tem uma prática, você sabe, olha, o que é importante no processo? Ah, eu vou analisar a denúncia. Denúncia, eu sei que é um ponto de partida do Ministério Público, da peça acusatória, do teor da acusação. Então, eu vou logo na denúncia, vejo quais testemunhas que o Ministério Público está rolando, vou logo lá no inquérito, porque o Ministério Público se arrolou aquelas testemunhas e foram ouvidas no inquérito, vou ver o que elas disseram para fundamentar ou embasar a acusação do Ministério Público. Vou no recebimento da denúncia para saber se o juiz ele recebeu a... Enfim, então a gente tem todo um traquejo para lidar, por quê? Com o processo, porque a gente vivenciou isso, né? A gente teve uma prática, um dia a dia voltado para isso. E facilita muito você, quando vai advogar ou quando você vai exercer alguma outra atividade relacionada ao direito, você ter mais segurança, né? Você saber como fazer, você ter ali uma postura mais segura do que você está fazendo. Então, foi muito importante esse estágio, né, na defensoria para José, poder fazer uma entender. observação, só fazer uma observação quanto a essa parte do estágio, você concorda 100%. Assim, para mim, e eu conheço outros colegas, o estágio, ele não só é importante nesse sentido de você começar a se ambientar, né, seja no escritório de advocacia, seja num ambiente público ali onde se exercem as carreiras jurídicas, mas ele também é importante, inclusive, para lhe ajudar a definir qual carreira você quer seguir. Na minha vida, o estágio foi algo que influenciou diretamente na minha escolha por fazer concurso, por exemplo. Porque eu tentei estagiar anteriormente em escritório de advocacia em Fortaleza e não tive uma boa experiência, né? E aí eu tive uma experiência boa já no estágio no serviço público. E no estágio no serviço público, os meus chefes, eles eram concursados, mas ainda estudavam para concurso. Então, naquele momento, a minha influência foi essa. O que me levou a decidir estudar é porque eu queria fazer concurso, não é porque eu queria... Mas eu não sabia o que eu queria. Naquele momento, eu fui meio que direcionado, né? Foi uma influência positiva, e eu decidi estudar porque eu passei lá também quase 2 anos estagiando, e os caras estavam estudando, eles estudavam, achavam bom me explicar as coisas, porque eu levava dúvida da faculdade que eles estavam estudando, eles me explicavam, e ainda me davam material para concurso, para estudar. Então, aquela influência, para mim, foi extremamente relevante e importante para a decisão que eu vim a tomar na sequência de que eu ia estudar para concurso. Assim como eu tive vários colegas, como o seu caso, que estão muito bem hoje na advocacia, que tiveram uma influência muito positiva em escritórios de advocacia, estágios, principalmente na defensoria pública, e decidiram advogar desde o início, sem dúvida alguma do que queriam, e assim, e hoje estão extremamente bem sucedidos e estabelecidos profissionalmente. Então, assim, o estágio, eu vejo muitos alunos chegando ao final do ciclo da faculdade sem ter buscado nenhum tipo de experiência, porque ele não foi atrás, porque tem a oportunidade. Se você quiser trabalhar de graça, quando você começa a mostrar o valor, aparece, né, no escritório de advocacia ou fazendo essas seleções para estagiários de órgãos públicos, como você foi da defensoria. E assim, eu tenho visto muita gente está terminando a faculdade, está tirando um AB, nunca estagiou. Assim, eu posso dizer, é como tipo tá começando do zero. É analfabeto quase igual o cara que está entrando na faculdade, porque ele não sabe de nada. Você pega um processo desse, colocar na mão dele, um estagiário que passou anos ali trabalhando, sabe pelo menos movimentar e onde buscar e ver o que vai fazer, mas você pegar e colocar na mão de um
formado em direito, que nunca estagiou, ele não sabe para onde é que vai. Ele vai levar aí mais um bom tempo, que era o tempo do estágio lá atrás, para ele poder se familiarizar com a coisa para começar a andar. Verdade. Eu digo que quem há dois momentos, né? Dois momentos que são momentos sensíveis, né? Primeiro é quando você está saindo do ensino médio, né? Qual a faculdade que você vai cursar? Qual é o direcionamento que você vai ter a nível profissional? Você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia, você vai fazer. Enfim, né? Existem aí várias opções. E você ali, muitas vezes, sem maturidade suficiente para decidir aquilo que vai ter um peso muito grande sobre a tua vida, né? Que você faz profissionalmente reflete praticamente em todos os cenários da tua vida, Com cenário certeza, com familiar, certeza. cenário financeiro, enfim, vai ter essa influência, né, em todos os outros âmbitos, aspectos da tua vida. Então é o primeiro momento, né? O primeiro momento. E eu tive uma colega que no 10º semestre da faculdade de Direito, ela simplesmente disse que não era o que ela queria para a vida dela. E foi fazer medicina, passou em medicina, teve um tempo, claro, teve que voltar a estudar, fazer cursinho, se preparar novamente para prestar um vestibular, que é todo um conhecimento específico naquilo e tal. E ela já havia quase 5 anos de uma faculdade de Direito, e ela viu que aquilo não era o que ela se sentiria bem fazendo, não estava se sentindo bem, simplesmente disse, ó, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero é medicina, e foi fazer médico. Cursinho, passou e hoje ela é médica. Né? Então, assim, quanto tempo, né, foi, entre aspas, perdido, né? Talvez, ganhou maturidade, ganhou experiência, né? Teve a oportunidade de conhecer um pouco direito e saber que aquilo não era para ela. Beleza. Mas, às vezes, essa falta de maturidade, de conhecimento do que é a profissão que você está decidindo, né, ser ali, do que você está decidindo fazer, faz muitas vezes que as pessoas tomem decisões equivocadas, né, ou decisões que acabam, muitas vezes, lá na frente, não se confirmando ou não se validando. Foi o que aconteceu com ela. E o segundo momento é quem decide fazer direito, quem decide fazer ali a faculdade de direito. É a dificuldade. Eu vou para a iniciativa privada, eu vou ser advogado, eu vou abrir o meu escritório, eu tenho um perfil para advogar? Não, eu não tenho, eu quero concurso público, eu quero fazer um concurso, eu quero buscar minha estabilidade financeira, eu quero. Enfim. Aí fica aquela discussão, né? Onde é que eu vou ter um desempenho melhor? Onde é que eu tenho um perfil para isso, né? Para atuar, seja na iniciativa privada, ou seja na iniciativa, ou no campo, né? Do concurso público. Então, já é um segundo momento de dificuldade, né? Um outro E aí, momento de uma através decisão bem difícil. a decisão bem difícil. Quando eu cursava a faculdade de Direito, iniciar, eu digo até mesmo depois que eu me formei e comecei a advogar, eu ainda tinha na minha cabeça a ideia de que eu iria também enveredar para o concurso público. Era o meu interesse. Porque a gente é habituado, criado num sentido de que nós precisamos buscar estabilidade financeira, fazer um concurso público, ganhar aquele dinheiro todo mês. Se você ficar doente, você está ali recebendo seu dinheiro e tal. Existe muito influência muito grande sobre isso, até da própria sociedade, dos familiares. Quantos familiares meus não disseram, vai fazer um concurso público, passa um concurso público, tu vai ganhar teu dinheiro todo mês, tu não vai ter essas.
dificuldade que tem na iniciativa privada, de empreender e tal, que a advocacia é empreender. Não deixa de ser. Empreender. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas durante um certo tempo eu achei, não, vou fazer um concurso, eu quero buscar essa minha estabilidade e tudo. E aí o que, que acontece? Eu comecei a advogar e comecei a gostar. Comecei a, a me adaptar bem a essa realidade da E olha que o advocacia. início é bem difícil, né, Demais, Tosés? O início é bem demais, complicado. demais, demais. Eu digo assim, que para advogar, você tem que ter, na verdade, não só um preparo, que eu digo, no conhecimento técnico, mas em outros cenários, né? De ousadia, né? De você ter uma estrutura, muitas vezes, para montar um escritório. Se não tiver, como você vai fazer para lidar com isso? Tem muitos advogados que estão advogando que não tem um escritório. Como é que ele lida com isso? Como é que ele atende o cliente? E aí ele tem que buscar alternativas, né? Ele tem que entender de gestão, como é que vai gerir um escritório. Como é Ele que ele tem que até entender de vai finanças, captar os como clientes, é que né? ele vai prospectar os clientes. Então, assim, é um cenário muito mais complexo, muito mais dificultoso, né? Assim, no campo, né, do concurso público, você tem toda uma preparação, né, de abdicar, de muitas vezes vai dormir tarde, acorda cedo para estudar e final de semana deixa de viajar, deixa de usufruir de algum lazer, enfim, se dedicando ao estudo. Mas quando você fala da advocacia, eu vejo com uma complexidade muito maior, porque não é só o conhecimento técnico, Com de certeza. você ter aquela preparação dos livros, aquela preparação técnica, mas lida com fatores muito mais complexos. Né? E é por isso que hoje a gente vê uma parcela expressiva de quem termina direito indo, né, para o concurso público, né, porque a pessoa muitas não tem o perfil para advogar ou não se sente preparado para enfrentar essas complexidades, né, inerentes à advocacia, de empreender, e acaba muitas vezes decidindo em fazer o concurso público. É claro que eu estudei com pessoas, hoje, por exemplo, tem um colega que formou comigo, que hoje ele é juiz federal, em Fortaleza, o Flávio Fonseca. E ele sempre disse: meu negócio é concurso, concurso, concurso. E ele era altamente estudioso, tanto é que quando ele terminou a faculdade, ele já passou para a Defensoria Pública da União, né? Ele já era servidor do INSS e, posteriormente, ele passou para a magistratura federal e hoje ele é juiz federal aqui em Fortaleza. Então ele já sabia o que ele queria, né? Desde o início. Doutor Zé, e eu recordo que você estava me falando que você foi trabalhar com o doutor Marcondes. Isso. E aí, com o doutor Marcondes, como foi essa. Aí foi um ponto que você disse assim: não, vou ficar aqui na advocacia, é isso que eu quero, é aqui que eu vou investir. E depois eu quero chegar num outro ponto mais na frente para te perguntar outra coisa. Mas desse momento aí em diante. Pronto. E, assim, eu tinha a experiência da advocacia pública, que eu tinha obtido ali na Defensoria Pública, né? Vendo a atuação do defensor público, e isso me trouxe uma bagagem expressiva, né, da advocacia em si. Mas quando eu fui para o escritório, né, eu passei a lidar com uma outra realidade, né, que era uma realidade muito diferente daquela realidade que eu vivenciava na Defensoria Pública, do que eu aprendi na Defensoria Pública. Defensoria Pública não se cobra, né? Não se sabe precificar, não temos ideia de quanto é que
eu vou precificar ali o meu trabalho. E quando você vai para a iniciativa privada, quando você vai para a advocacia privada, é um outro cenário. É um cenário de como você vai precificar, como você vai atribuir valor àquele serviço que você vai prestar. E eu vejo gente que tem 20 anos de advocacia e não sabe fazer isso. Infelizmente, não sabe. Gente que tem 20, 25 anos e não sabe precificar, tem dificuldade para isso. Aí diz, minha advocacia, eu não sei como é que eu estou há 25 anos e não saio disso e tal. Dificuldade de precificar. E aí você tem a prospecção de clientes, como é que você vai prospectar esses clientes, como é que esses clientes vão ser captados. Não existe mais essa advocacia que você abre o escritório, o sujeito bate ali na tua porta, perdido, procurando um advogado. Isso hoje praticamente não existe. Então, gestão de um escritório, entender a gestão de um escritório, e aí a gestão financeira, a gestão administrativa mesmo, a gestão de pessoas, quando você tem escritório que a gente tem colaboradores, enfim, como fazer essa gestão. Então tem toda uma dificuldade que eu não via na defensoria, porque era advocacia pública, que quando eu fui para o escritório do Dr. Jorge Marcondes, eu comecei a viver um novo momento, a se inserir em uma nova realidade. Lá já era só criminal, doutor Zé, ou tinha causas de outras naturezas também? Pronto. Lá, assim, a matéria que predominava mesmo era o criminal. Talvez 80% da demanda no escritório era voltada para o criminal. E aí 20% a gente tinha um civil e tal, previdenciário a gente não atuava. Então era 80% o criminal e 20% o civil, né? Inventários, ações possessórias. E a gente tinha basicamente esses nichos de atuação. E, doutor Zé, qual foi o momento que depois você saiu, seguiu sozinho, montou seu escritório? Levou quanto tempo mais ou menos para você fazer isso? Depois de 5 anos, 4 anos, 5 anos formado, né? 4 anos, 5 anos formado, eu vi a necessidade de ter o meu próprio escritório, né? Então, assim, eu cheguei, conversei com ele, né? E ele entendeu, uma conversa uma boa, e aí eu disse para ele que eu tinha um sonho de ter o meu próprio escritório, né? Era algo que eu já vinha me preparando, vinha me programando, era algo que para mim era um sonho também de ter meu próprio escritório. E aí eu conversando com ele, explicando a situação, ele entendeu numa boa, e eu montei o meu próprio escritório. No começo, eu tive uma sociedade ainda com o Carneiro, né? Carneiro Júnior, advogado. A gente passou ainda um ano ali dividindo as despesas e tal, porque existe essa dificuldade, você montar o seu próprio escritório, de você ter, bancar despesas sozinho do escritório. E aí eu passei 1 ano, 2 anos com ele, e em seguida eu fiquei sozinho no escritório, e o escritório sendo meu, né? E depois a Davidiane, a minha esposa, se forma e passa a ser a minha sócia na vida e no escritório, né? Escritório. Eu percebi, doutor Zé, aí já entrando num outro ponto, que de uns anos para cá, eu não vou nem dizer de um tempo, tem mais ou menos, eu acho que de uns 3 anos, me corrige depois se eu estiver errado. Você passou a fazer uma mudança, a gente entra um pouco no tema da live, uma mudança de posicionamento. Eu percebi isso, eu me lembro que na época a gente conversou
Foi o período lá que você foi ministrar o curso de prática criminal e você mudou, passou a trabalhar mais a imagem, passou a trabalhar um posicionamento digital, passou a fazer lives semanais, fazer eventos. Eu acredito que você fez um evento já presencial, já vai fazer outro. Passou a se posicionar de uma forma intencional, diferente, se apresentou como o profissional que você já era, um advogado criminalista, né? E eu vi que você também saiu, já foi fazer capacitações, cursos, desenvolvimento pessoal fora. O que é que eu ia lhe perguntar? Qual foi a virada de chave? O que foi que lhe levou a fazer essa mudança no seu posicionamento? Pronto. Assim, antes dessa virada de chave, né, de eu me preocupar mais com a minha imagem, do meu posicionamento, da visibilidade, né, do trabalhar a imagem do nome, né, eu tinha uma resistência muito grande de ir para o digital, né, de fazer parte desse novo cenário do digital. Então, assim, eu tinha essa resistência. E uma pessoa que me ajudou bastante a virar essa chave foi a minha esposa, né, porque iniciou com ela. Então, assim, a Davidiane, ela, ela sem dúvida, ela me ajudou muito e me ajuda ainda hoje com isso. Toda hora me motivando, toda hora me estimulando, toda hora me empurrando mesmo ali. Pai, você pode, você vai conseguir e tal. Então, assim, ela me trouxe, né, a possibilidade de eu viver esse novo momento, que é um momento do digital. Né? Então, assim, ela começou com isso. E era interessante que eu havia fazendo live, né? Ela fazendo live, e eu, às vezes, a criticava, ficava com raiva de ver se isso lá dá dinheiro é aqui o meu trabalho e tal. E eu ficava naquilo de que é como se ela estivesse fazendo o errado. Né? É como se ela estivesse fazendo o errado, é como se ela estivesse caminhando para o sentido contrário e tal, daquilo que eu vinha fazendo. Tudo. E depois, com o tempo, eu fui vendo que aquilo fazia total sentido. E, na verdade, era uma resistência minha de viver esse novo momento. E se eu não abrisse os olhos para isso, eu ia viver esse off aí a vida Ia toda, ficar para ia trás, ficar também, profissionalmente, né? exatamente. E até pouco tempo atrás eu ainda pedi foi perdão a ela por todas as críticas, né, que eu tecia contra a pessoa dela, de não ter entendido, né? E gratidão pelo fato dela ter me ajudado a tirar essa venda, né, dos olhos e ver uma nova realidade e usar esse novo momento, né, para trazer, né, para dentro da nossa profissão e, de uma certa forma, isso daí trazer impactos positivos aí para o nosso escritório, para a nossa marca, né, do escritório, nosso nome, enfim. Então, assim, ela foi fundamental nesse processo, né, nessa transformação, nessa visão que eu passei a ter, né, depois que eu tinha resistência e depois passei para o digital e vi que faz total sentido. E realmente, se eu hoje, Oséias, estivesse iniciando a minha advocacia e tivesse perdido e sem saber o que fazer, eu buscaria explorar o máximo o digital, o máximo as redes sociais, produção de conteúdo, aparecendo mesmo para as pessoas. Né? Você precisa de visibilidade.
né? Às vezes você mora perto de alguém que sequer sabe que você é advogado. Como é que você vai ser contratado? Como é que você vai despertar interesse nessa pessoa, para essa pessoa lhe contratar, se ela sabe, se ela sequer sabe o que é que você faz, qual é a sua especialidade, o que é que você tem a oferecer profissionalmente. Então, graças a Deus que eu virei a chave e hoje eu sei o quanto é importante, né, o profissional hoje, eu não digo não só na advocacia, mas em todos os cenários, né? O digital é muito importante. Hoje a gente É, vive uma nova era. uma observação nesse ponto que eu achei. Quando você deu essa virada e começou a se posicionar, eu sempre acompanhei, né, nas redes sociais. E assim, eu já estou há um tempo, né, me afastei durante um período, mas já estou há um tempo no digital, inicialmente com outro projeto, agora com um projeto pessoal. E eu sei que você também fez, já fiz muito curso de marketing digital, lançamento. E aí, quando você começou a aparecer, eu digo, o Osés está com alguém assessorando ele, porque ele está seguindo aqui um passo a passo de construção de marca, de identidade profissional, está fazendo um evento presencial, ele está fazendo, seguindo aqui fazendo já o diferente do que a maioria faz, né? Mas está seguindo um processo de lançamento, né? Dentro de uma criação de conteúdo para Reels, para Stories, para Feed, né? Enfim, vim acompanhando e vendo a evolução disso daí e está crescendo cada vez mais. E, assim, os conteúdos estão ficando cada vez melhores, viu, doutor Zé? Obrigado. E teve um fato também, esse ano, né? Que assim, foi muito forte, assim, foi muito impactante, né? Em dezembro, eu fui para São Paulo com a Davidiane, porque ela tinha muita vontade que eu participasse do método IP, né? Que Sim, é na verdade, eu tenho é vontade uma de fazer imersão, o método, eu ainda não é, fiz, não. é uma Não, imersão muito bacana do Pablo Marçal, né? Pablo é o principal Marçal, método dele, que eu digo, dentre vários cursos, esse é o principal. É o principal, carro-chefe, né? exatamente. E aí no método, que aí ele é muito polêmico e tal, mas assim, quem o conhece, né, como a gente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive viajar, participar de uma mentoria com ele, a gente passou 5 meses, de janeiro a maio, quase junho, a gente passou nessa mentoria em São Paulo, viajando direto, praticamente toda semana a gente estava em São Paulo e a gente participando dessa mentoria que é chamada de Os Conselheiros, né? Sim. Um grupo de pessoas que se reúnem e passa ali a viver a rotina dele, tem acesso às empresas, como funciona a empresa, de você chegar, pedir para que explique isso, aquilo, todo dia. Lá é chamado de plataforma internacional, com vários auditórios, a empresa, né? E todo dia tem evento. Todo dia tem evento. Todo dia é alguém com lançamento, todo dia é alguém com imersão, todo dia é alguém com curso, enfim. E eu cheguei ali naquele cenário, naquela realidade, e aí eu fiz uma reflexão, rapaz, em que mundo eu estava vivendo? Totalmente acanhado, né? Acanhado, totalmente, posso-se dizer, limitado ainda em relação ao que eu poderia oferecer, a minha capacidade, né? Ao meu desenvolvimento, a limitação. E aí foi onde também eu tive essa virada de chave, né? De também querer viver aquilo. Também eu olhava para meninos de 20 e poucos anos fazendo lançamento e participando ali de imersões
indo ao palco, subindo ao palco, conversando e tal, com uma visão, uma mentalidade, que eu ficava pensando, cara, que mundo eu tô vivendo? Meu mundinho ali que eu tô vivendo e tal. Aí foi onde eu consegui ver que o jogo, para ser jogado, tem que ser coisa de gente grande, né? É verdade. É interessante, doutor Anderson, que lá o que eu mais aprendi foi o seguinte: claro, a gente tem alguns bloqueios, né? E aí os bloqueios relacionados às nossas limitações, medo, comparação, autocríticas, enfim, é algo que a gente carrega, que está relacionado ali muitas vezes a como a gente foi criado, ao nosso desenvolvimento pessoal, né? E a gente precisa trabalhar isso. Todos nós temos esses bloqueios. Eu tinha bloqueio, eu nunca me pensei, nunca imaginava eu estar aqui falando com você numa live. Eu nunca imaginava eu fazer uma live sozinho. Nunca. Nunca imaginei. Vou pegar aqui um conteúdo e abrir a live sozinho e ficar falando e interagindo aqui com pessoas que eu nem estava vendo. Então, assim, eu nunca pensei nisso. E a partir, né, dessa vivência que eu tive aí durante esse período, me trouxe ali um despertar, né, para que eu pudesse entender que o jogo tem que ser jogo de gente grande. E aí eu comecei a entender que isso seria importante e vi também que faz total sentido. Total sentido. Eu tive a recente, né? Eu tive recente, tem umas 2 semanas, eu tirei uns 10 dias de férias para participar de um evento em São Paulo. Né? Um evento até promovido por um conterrâneo nosso aqui de Sobral, o Kaká. E o evento era sobre a arte do posicionamento. E eu já tinha assistido palestra de algumas pessoas que estavam lá, mas assim, foi muito bom mesmo, assim, no sentido de abrir ainda mais, um pouco mais a mente para a gente se posicionar aqui, quebrando um pouco essas barreiras, né? E aí você falou esse negócio aí da Davidiane, que você criticava a Davidiane. Isso aí, eu tenho certeza, aí provavelmente você já foi o criticado por alguém. Hoje eu Sim. penso assim, rapaz, o que está me criticando hoje é só o próximo que eu estou vendo entrar aqui no digital. Porque muitos lá atrás, quando eu estava em outro projeto, a galera, eita, esse é blogueiro, é coach, aí hoje está todo fazendo vídeo, aí manda mensagem para mim, rapaz, como é que eu faço isso e tal. Eu fico só observando e aguardando o próximo que vai entrar, que é uma coisa muito boa, por sinal, porque é uma forma de a gente se É. comunicar e de uma forma mais ampla, né? De onde é que a gente está aqui, é uma live está aqui, entra, sai gente, tem gente que assiste ao vivo, tem gente que assiste gravado, assiste aqui, tem gente que assiste lá no canal no YouTube. Então, assim, de onde é que a gente tem a oportunidade de trazer essa experiência que você viveu, que eu vivi, enfim, em outros momentos, para as pessoas em um ambiente presencial. Hoje, só dentro das faculdades, um evento que ocorre na Semana do Direito uma vez no ano em cada faculdade. Então, está ficando escasso lá, mas está ampliando aqui. Né? Então, assim, eu vejo... E uma das coisas que eu aprendi, assim, tinha em mente, mas não estava tão fixado, era a gente ser intencional e muito intencional aqui no nosso posicionamento. No nosso posicionamento na criação de conteúdo. Você já é um cara intencional, né? Já é bem intencional porque fala, sabe para quem está falando e sabe já o que fala. Fala sobre direito penal, criminal, né? Sobre a área criminal. Então, isso aí já. Só você, quando você tem esse direcionamento, porque tem uma fase que a gente fica meio sem saber o que Isso. falar, né? A gente quer trabalhar no digital, mas fica um pouco perdido sem identificar o público que a gente quer falar e isso trava até para a gente comunicar, porque a gente não sabe o que falar. Exatamente, exatamente. E assim, porque é tudo a lei da semeadura, né? Você vai plantando,
E aquilo que você vai plantando, você vai colhendo, né? Não tem como você colher se você não plantar, né? É a lei da É semeadura. uma construção É sempre, uma, né? é uma construção. E assim, é tão interessante porque eu não vou esconder, né, de você, nem de quem nos assiste, que toda sexta-feira eu tenho fala criminalista, né? É, quando não faço com alguém, com algum especialista ou com algum colega, enfim, o doutor Anderson já fez parte, já participou também do Fala Criminalista, eu faço sozinho. Então, é algo que já faz parte da minha rotina semanal, é algo que eu já tenho como uma obrigação da minha agenda. É como se eu fosse fazer uma audiência. Eu tenho um compromisso toda sexta-feira com aquilo e tá posto na minha agenda, está colocado na minha agenda e eu tenho que cumprir a minha agenda. E eu sei quantas vezes eu pensei assim, rapaz, tem que fazer isso. Estou tão cansado assim, foi tão cansado. Acredito. Tal. Como é que eu vou fazer isso hoje, rapaz? Eu não sei. Pra que foi que eu fui me meter com isso e tal? Aí eu começo a fazer. E quando eu termino de fazer, parece assim uma terapia, sabe? De você transbordar na vida das pessoas. Eu vi certa vez uma mulher, uma amiga da Davidiane, falando para mim, para nós, né? Para mim, para ela, dizendo o seguinte, que ela abriu uma live, que na verdade ela assistiu uma live 5 horas da manhã. Nesse dia ela acordou ruim, não estava bem, e aí viu uma pessoa na live, eu vou clicar aqui na live dessa pessoa, vou entrar aqui para ver o que essa mulher está falando e tal. E aí ela entrou na live que a menina estava falando. Só tinha ela na live. Ela disse que quando ela terminou a live, de assistir a live, ela chorou. Chorou muito, 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 porque ela disse o seguinte, que aquela pessoa que estava fazendo a live não a conhecia, não sabia as dores dela, não sabia o que ela estava sentindo e o que ela estava passando. Mas ela disse que aquela live foi feita exatamente para ela, para o que ela estava passando e para o que ela estava sofrendo. E ela disse que, assim, era como se fosse, na verdade, não, eu não digo nem como se fosse, mas com Deus usando aquela pessoa 5 horas da manhã para falar de algo Só que é para ela. dor daquela pessoa e ela dizendo assim, pai, essa mulher está falando o que eu estava precisando ouvir. Ela está falando para mim. E ela na live. Né? Então, pô, isso é magnífico isso, porque você poder ajudar as pessoas na mensagem que você se propõe a levar, né? Tantas e quantas pessoas você já deve ter ajudado, às vezes, dando uma dica profissional, né? De como se posicionar aqui, ou o que é que precisa, o profissional do direito está atento. Então, sim, de você poder transbordar na vida das pessoas, impactar vidas, ajudar vidas, né? Que é claro, Zé, tu faz um evento, o evento é pago e tudo, é porque a gente tem a despesa, tem tudo, mas é muito mais do que você obter alguma vantagem com aquilo que você faz, eu digo financeiro no sentido mesmo dos eventos que eu faço, é você poder ajudar pessoas, Com é você certeza. poder transbordar na vida das pessoas, de você ajudar. Quantas e quantas vezes eu recebo uma mensagem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim, eu queria lhe agradecer, mas por quê? Porque eu assisti uma live sua, fui fazer audiência de custódia e parece que você estava dentro da audiência. Tudo que você falou aconteceu e eu apliquei e deu certo. E o meu cliente foi solto. Quero lhe agradecer e tal.
aquilo para mim é muito gratificante, de ter ajudado aquela pessoa, ainda que ainda que indiretamente eu contribuí para que aquela pessoa pudesse, né, ter tido ali um êxito ali naquele momento. Enfim, então, isso é muito importante, a mensagem que a gente se propõe a levar para as pessoas, né, da gente poder ajudar o próximo, da gente poder transbordar na vida das pessoas, naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, para mim, hoje eu não vejo mais só como uma obrigação, mas eu vejo também um instrumento de transbordar na vida das pessoas. E, doutor Zé, essa questão do evento, por exemplo, e de cobrar, é importante até para quem está pagando. O fato dela pagar, porque um evento desse, por exemplo, você foi lá em São Paulo, que você for participar do método, não é um evento barato, né? Como que eu não fui, mas a gente paga, e se fosse talvez um pouco mais caro, a gente pagava para ir, e você, quando você chega lá, você vê que se paga o que você investiu, no que você recebe. Então não é só uma questão de lucro, até porque você tem uma estrutura para montar, né? E está compartilhando conhecimentos ali onde você está com prazer, mas você está doando o seu tempo para outras pessoas. Falando em evento, eu vi que você tinha feito um evento, se eu não me engano, de execução penal, não foi isso? Um presencial. E vai ter um evento sobre júri. Agora que eu vi que ia ter esse evento, eu queria só me falar sobre como é que vai ser esse evento, quando e outra coisa, como foi essa decisão, acredito que a David tenha participado disso, de começar a investir nesses eventos, porque eu sei que você já investir no sentido uh, de posicionamento. Porque outro dia você falou para mim, doutor, você tem que fazer um evento. Isso. E aí eu lembrei disso, por isso que eu queria lhe perguntar aí essa decisão de fazer os eventos e a experiência, né, que você fez no primeiro evento, como foi, como está sendo aí. Pronto. O que acontece? Quando a gente se propõe, né, a atingir pessoas através das redes sociais, é algo que estão, assim, a proporção muito grande daquilo que você pode atingir, né, a título de pessoa. Você pode estar aqui, a gente pode estar, pode uma pessoa do Rio Grande do Sul estar assistindo a gente agora. Mas nos eventos presencial, né, nas imersões, e aí eu comecei a imersão falando sobre o código secreto da execução penal, e a gente até naquilo que a gente vai trabalhar, a gente tem que ter um nome comercial, né? Tem que pensar em Sim, tal, mas isso é intencionalidade, é posicionamento, isso é importante. E o bom desses momentos de imersão é exatamente a possibilidade que se tem de interação, né? De interação, de network, né? De você ter pessoas ali próximo de você, conversando, compartilhando ali das suas dores, das suas experiências, enfim. Então, é um momento que ele, eu posso dizer, esse contato que a gente está tendo aqui com quem nos assiste de maneira remota, virtual, é legal, é muito bacana. Mas esse momento de imersão, de contato, de interação, né, de conhecer, de presencialmente, isso é muito bom, né, muito edificante. E aí que foi que eu quis, né? Que foi que eu pensei, pronto, eu vivi aquilo, paguei caro para viver aquilo em São Paulo e tudo, e por que não trazer para a minha cidade? Por que não proporcionar aquilo que eu vivi para pessoas que estão dispostas ali a, a participar, né? Porque tem gente que não quer, tem gente que não tem interesse, tem gente que, enfim, é de cada um, mas
que eu vivi lá, eu queria trazer para cá, eu queria despertar interesse em outras pessoas, para que isso também se visse de um estímulo, né? Enfim, cada um de nós temos algo a contribuir, né, com o próximo e tudo, e aí você, dentro desse movimento, dentro dessa imersão, eu pensei de realmente a gente trazer pessoas para estimular. E aí a gente falou muito, não só sobre execução penal, mas a gente falou muito sobre, sobre a própria advocacia no sentido de valorização, de como o advogado pode e deve se valorizar, né? Trabalhar a valorização do advogado, né? Trabalhar a questão de crenças, de merecimento, o advogado achar que não pode cobrar aquele valor, ou que se o cliente precisar de um advogado top, bom, ele não vai encontrar em Sobral, ele tem que encontrar em Fortaleza ou em outro. Enfim, tudo isso é uma questão de merecimento, né? De merecimento. E aí foi bacana que dentro da imersão a gente foi tratando sobre isso, né? A gente foi construindo isso e ao mesmo tempo desconstruindo essas barreiras que muitos advogados ali tinham de achar que não deveria se valorizar. E aí aquele momento de interação que cada um traz sua opinião, que cada um traz sua visão, que cada um traz suas experiências e a gente vai ali compartilhando e vendo o seguinte, que ninguém está no barco sozinho, né? Ou seja, É verdade. a pessoa que está vendo ali, o outro compartilhando a sua experiência e as suas dores, ela olha e vê assim, rapaz, é a mesma dor que eu sinto. Eu passo por isso também, né? Eu sofro com isso também. E aquilo vai ajudando, vai estimulando a pessoa a conseguir se sobressair ou conseguir vencer esses obstáculos. Então, eu pensei de fazer, de dar início a esse projeto de imersões, né, que a gente fiz a primeira, iremos fazer agora a segunda, e eu não quero parar, né? E aí, assim, cada uma com um tema diferente, cada uma trazendo convidados, né? Trazendo pessoas da casa também, aqui da cidade, que possam compartilhar. Eu já fiz o convite, o doutor Arthur, para falar de arquétipos no Tribunal do Júri. Muita gente não sabe o que é isso, arquétipos, né? Você às vezes vê o doutor Arthur no plenário do júri de chapéu, ou aquele chapéu, e você, pai, que louco, que é isso daí tudo? E tem todo um sentido naquilo, né? Ele se vestir, né, daquele arquétipo ali, né, de influenciar, de se aproximar dos jurados, de às vezes o aspecto do homem comum, o aspecto do sacerdote, enfim, tudo aquilo é trabalhar o psicológico, né? Dos jurados e tudo. Então, ele faz isso muito bem. E aí a gente vai também trazer isso. Então, é algo muito bacana essas imersões. Quando eu lhe falei que você precisa, o que você está trazendo aqui, né? Dentro do seu projeto, e algo muito bacana, né? Eu vejo a forma, eu vejo o conteúdo, eu vejo como você está direcionando todo esse conteúdo e tal. Então, isso também tem que ser levado. Não sei se agora, um pouco mais na frente, em que momento, né? Mas eu acho que Vai ter um você momento, vai ter um momento. não vai ter como fugir disso. Não vai É ter. verdade. E pode ter certeza que eu estarei lá para lhe prestigiar e, e lhe aplaudir e ficar muito feliz, porque a gente tem que ficar feliz Obrigado, obrigado. das pessoas e principalmente, né, quando a gente vê que a pessoa faz aquilo de coração e se sente bem fazendo. E eu estarei lá, com certeza. Eu, eu, uma coisa que eu queria comentar com você, Tom Zé, é interessante que na
dentro do nosso universo, do nosso nicho, né? Nós, profissionais aqui do direito, de uma forma geral, não sei se você já percebeu isso, você está trazendo uma inovação nesse sentido, que assim, nós temos muita dificuldade de demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, né? Então, lá, você está trabalhando as crenças, por exemplo, o advogado, porque na cabeça dele, o limite dele cobrar pelo valor do trabalho dele é aquele. Porque só em Fortaleza, por exemplo, aqui dentro da nossa realidade, é que se cobra mais alto. E isso, eu acho que tá um pouco enraizado aqui dentro do nosso nicho, que a gente está sempre numa postura mais com a cabeça um pouco mais levantada, sem conseguir demonstrar um pouco de fraqueza, de vulnerabilidade, com medo de ser atropelado, com medo de ser julgado, com medo de ser mal visto de alguma forma. Às vezes é um juiz que sorri e é mal interpretado, né? É um advogado que se posiciona de uma forma e é mal interpretado pelo promotor, que pensa de uma forma completamente diferente, mas todos ali têm um pouco dessa dificuldade de demonstrar que ele tem barreiras a serem quebradas, né? Tem muitas barreiras a serem quebradas. E isso tanto no lado profissional, como também nas escolhas de carreira, que é um pouco do que a gente fala aqui. Mas, assim, isso você está fazendo, de trazer essa experiência, de ter essa imersão presencial com os profissionais que se interessam em participar, é importantíssimo. E não só importante, você está inovando aqui do que nós não temos, né? Parabéns, eu tenho visto, tenho acompanhado e lhe digo, quando for possível, também irei lhe prestigiar. Por isso que eu até lhe perguntei quando é que é aí o evento, né? E eu só Acabei, não posso ficar lá muito tempo, porque os advogados chegam uma hora que começam a querer falar mal do Ministério Público. Eu tenho que me retirar para deixar o pessoal à vontade. então, a gente, dia 26, dia 26 de outubro, né? 26 de outubro, serão 12 horas de imersão, 12 horas. Vai ser no Espaço Domus. Não sei se o doutor conhece o Espaço Domus, espaço Eu sei onde magnífico. fica, mas eu nunca fui lá. Eu sei onde fica. Muito bom o espaço, muito top, né? O Espaço Domus. É um buffet, na verdade. São dois ambientes lá, dois espaços, tem um menor e tem um maior, que eles usam para festas de casamento, 15 anos, então assim, uma estrutura grandiosa, né? E aí a gente decidiu fazer no Espaço Domus, porque a gente quer fazer algo diferente, né? Algo diferente. A gente vai ter um momento de interação através de um almoço, vai ter um buffet disponível para os participantes e tal. E assim, vai ser algo muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Assim, não vai ser só tribunal do júri, né? A gente vai tentar incluir alguma dinâmica O lá, tribunal do júri ele é um tema inicial, mas quando se está nesses ambientes, fala sobre muitas coisas, muitas sobre o coisas. trabalho do dia a dia da advocacia. E quem vai abrir o evento, né, é a Davidiane falando de como você venceu o medo de falar em público, o medo de você se posicionar, né? Essas barreiras que a gente tem, que não só impedem, né, de fazer um plenário ali do Tribunal do Júri, de participar, de falar, mas também para muitas coisas da vida, né? De você estar em um lugar, não ser capaz de fazer uma pergunta, porque tem muita gente ali no local, eu não quero aparecer e tudo. Ou de você ser chamado para dar uma palestra e você não ir porque você tem receio, tem medo, porque são muitas pessoas. Ou você ser chamado para dar uma entrevista e você bloquear, ficar bloqueado, o que as pessoas vão achar, vão imaginar de mim, o que eu posso falar alguma besteira, enfim, tal. Então, assim, a gente vai começar com isso, né? A gente vai começar trabalhando isso. E aí, ao longo do dia, a gente vai
mostrando como se faz um passo a passo da construção de uma tese defensiva no plenário do júri, lá da atuação do inquérito até o plenário, com a construção da tese, como é que eu faço a construção da minha tese defensiva, com o uso de infografia, né, vídeos, slides, enfim, tudo isso para a gente poder trazer para os participantes uma visão estratégica de como o advogado, a advogada, precisa se posicionar no tribunal do júri. Então vai ser algo muito bacana e quem puder ir, né, tenho certeza que irão gostar e que será muito curioso esse momento que teremos lá 12 horas de imersão. A primeira, sobre execução, eram 10 horas, eu passei 11 horas falando sozinho, acredito. Foi ver. 11 horas. Foi puxado, viu? 11 horas, a gente parou Puxado. para o almoço, começou 8h30 da manhã, foi até 1h30 da tarde, depois a gente parou para o almoço, 2h30 a gente voltou, fomos até 18 horas, aí teve o coffee break, aí foi até 9h30 da noite, foi assim um momento assim valioso, e quem Então, Zé, participou no dia 26 de outubro, eu irei comparecer lá, eu não vou passar o dia no evento, até como eu disse, tem que deixar o pessoal à vontade, mas eu vou comparecer para lhe prestigiar lá. E aí, inclusive, se você quiser que eu dê uma palavra com os advogados sobre alguma coisa, escolha o tema, diga o que é que você quer que eu fale. Lá, se tiver um tempo de fala, 30 minutos, 40, 50, você que decide, eu estou à disposição para contribuir aí nesse projeto. Você só faz dar a ordem, se dizer o que é que você precisa. Pronto, eu já vou colocar já. Pois eu vou, pode colocar. E tal. Vai ser muito bacana. Eu vou. Pois eu inclusive, estou montando uma palestra sobre isso, para falar sobre o posicionamento, sobre o digital. Então, em virtude também do que eu fui buscar e fui aprender recente. Né? Então, se precisar que a gente faça uma contribuição lá para o pessoal, então nós estamos à disposição. Com certeza. Eu ficarei muito honrado com a sua participação lá. Eu fico. E quem quiser se inscrever, doutor Zé, tem um linkzinho na bio, como é? Do seu Instagram? Tem um link na bio. Já está aberta a inscrição. A gente já está vendendo o primeiro lote, tem tido uma procura considerável, né? Principalmente de acadêmicos, quem já está terminando e tal. E a gente tem visto uma procura aí, uma busca aí por parte dos acadêmicos de entender, né, o funcionamento no tribunal do júri e tal. Então, assim, tem sido. A gente tem tido uma aceitação muito bacana, né, nesse evento aí. A gente até colocou o nome de The Defense Game, né? Que é um jogo defensivo. Né? Um jogo defensivo muito bacana, essa questão do jogo, de saber jogar, né? Ver o tribunal do júri como um jogo, e aí você tem que ser estratégico como qualquer jogo e saber manusear as peças e fazer uma construção de uma tese defensiva que haja uma probabilidade muito maior de ser aceita e reconhecida pelos jurados. Pois, doutor Zé, você pode confirmar. Depois você só me diz o tema que eu estarei lá para prestigiá-lo e também, óbvio, me sinto honrado, né, de participar aí, de eu participar da construção desse seu projeto aí, com certeza. Obrigado, doutor. Uma das coisas... Pode falar, diga. Não, agradeço demais a disponibilidade.
Toda vez que eu procuro o doutor, vamos fazer uma live. Nós Você quer estamos à falar de quê? disposição sempre. Você quer falar de quê? Aí, rapaz, do que você quiser aí, só dizer o tema que eu desenrolo na hora. Rapaz, doutor, vamos falar de que, rapaz, o que você quiser aí, você só me diz o tema que eu desenrolo lá na hora. Não tem muita conversa, não tem muito ajeitado e combinado, não, né? A cor é no natural, É, é no a gente espontâneo, né? prepara mas na hora deixa, como é um encontro presencial, as pessoas querem perguntar outras coisas. Né? Às vezes é do interesse do público que está assistindo outros temas, e aí a gente vai desenvolvendo. Eu queria fazer uma observação, Tosé, com relação à questão do júri. Né? Hoje nós tivemos o júri lá em Massapê, e uma das coisas que eu sempre ressalto no júri, você está me ouvindo? Está ouvindo, né? Estou lhe ouvindo bem. Uma das coisas que eu sempre ressalto no júri, e eu perguntei ontem, quem é que vai fazer o júri, o advogado? Ele disse, não, o doutor Arthur. Aí eu disse, não, então vai ser um júri bom. Mas um júri bom, o que é um júri bom para mim? É um júri onde eu sei que nós vamos debater com lealdade. Isso. Onde nós vamos debater com lealdade, com urbanidade, com respeito, né? Sem aquelas ofensas que, por mais que você seja o cara mais casca grossa do mundo, você sente quando você é ofendido, né, de alguma Isso. forma. E foi um debate de alto nível. O doutor Arthur esteve com a doutora Luciana Luciano. Cristina e o doutor Ramon. Eu até brinquei, rapaz, eu vou para réplica, porque estão 3 contra 1, aí eu tenho que equilibrar aqui os argumentos. Mas assim, foi um júri maravilhoso, alto nível. O cliente do Dr. Arthur foi absolvido. Não foi o meu pedido era pela condenação, mas o jurado, é o que eu digo no júri, eu estou aqui para esclarecer e não para convencer. E o jurado estava preparado, estava em entender o caso e decidiu por absolver, mas devido também a um bom trabalho, óbvio, foi um excelente trabalho da defesa e foi com lealdade, foi com urbanidade, foi com a boa fé, né, nos argumentos, sem deixar de lado a irreverência, sem deixar de lado, como você disse, o jogo, né? Sem deixar de lado ali os momentos que precisavam, algumas coisas precisavam ser ditas sem ofensa. Mas foi muito legal, foi muito bom. Eu até disse, olha, vocês têm que vir mais vezes aqui, fazer mais, porque nesse nível aqui a gente conversa, e a gente conversou bastante, tanto que esse ano foi o júri que acabou mais tarde, acabou 6 horas. Né? Mas foi excelente. Espero que a gente também possa se encontrar. Eu tenho certeza que o nível do debate vai ser alto no sentido de trazer bons argumentos e sempre com respeito e engrandecendo ali aquele ambiente. Assim, é o mais importante é isso, né? O trato, o respeito, né? O conflito ele tem que ser de ideias, né? Um embate Sim, com certeza. jurídico, né? Dentro do que o processo lhe oferece, né? De provas e tal, algo dentro da técnica, claro, às vezes tem um pouco de emoção e tudo, mas o respeito tem que existir, né? O respeito tem que existir, a boa fé tem que existir, o fair play tem que existir, né? O jogo limpo e tal. Então isso é muito importante no tribunal do júri. E, de fato, isso influencia no convencimento dos jurados, né? Quem que gosta de arrogância? Quem que gosta de prepotência? Quem é que gosta de confusão ali, de gritaria, de ofensas e tal? Assim, Eu eu acho que foi-se o tempo, né, doutor Zé? Eu acho que nossa geração hoje de jurados, na maioria dos locais, são pessoas com um esclarecimento muito maior do que já foi no passado.
São pessoas que têm acesso ali à rede social e a conhecimento que você pensa que o cara não sabe, ele sabe. É um perfil diferente. A gente tem que se adaptar a esse perfil diferente. É um outro nível, né? Outro nível de jurado, né? É um novo é um outro nível, totalmente diferente. Tanto é que se você hoje nos júris de Sobral, muitos jurados são formados, têm formação em direito, né? Então eles É conhecem ali, verdade. até quando não tem formação em direito, tem outras formações, tem toda uma experiência, tem toda uma bagagem que faz eles exercerem um juízo de valor ali, pautado em uma questão lógica, em uma questão jurídica mesmo, técnica dentro da prova dos autos e tal. Então, assim, a gente hoje vivencia um novo modelo de júri, né? Uma nova forma de atuação no plenário do júri, né? E a gente tem que estar atento para tudo isso, que é para que a gente possa fazer o nosso papel da melhor maneira possível no plenário do júri. Doutor Zé, já estamos com 1h30 de live, vamos partindo para o final aqui. E eu já fiz os meus agradecimentos, lhe agradeço imensamente pela participação, por ter aceitado o convite. E eu vou lhe pedir o que eu sempre peço aos convidados. Deixe uma mensagem aqui para o nosso público, estudantes, profissionais de direito. O teor da mensagem é seu, seja no sentido profissional, seja no sentido pessoal, fique à vontade. E agradecer, né, o convite, doutor Anderson, de poder estar aqui contribuindo, né, um pouco a partir da minha vivência, das minhas experiências, né, e principalmente da advocacia, né, de várias pessoas aí que nos assistiram e que nos assistem e que vão nos assistir posteriormente, porque vai estar gravado no YouTube, né, de poder contribuir, né? As pessoas, eu vou advogar, eu vou decidir advogar, então ouvir um pouco a experiência de quem já está há 16 anos na advocacia, vivendo isso todos os dias, né? Uma advocacia que é algo totalmente dinâmico, né? Você uma hora está num lugar, outra hora está em outro, você lida com um juiz, depois lida com outro totalmente com um perfil diferente, então é importante a gente buscar experiências, né, através de outros profissionais que já estão há algum tempo no mercado. Eu mesmo, amanhã estou indo para São Paulo para uma imersão que vai ter lá num teatro, 12 horas de imersão sobre direito, profissionais renomados, e a gente tem que buscar isso constantemente. Eu digo que é um Isso, investimento. doutor Zé, é uma observação, até peço desculpa por lhe interromper, mas isso é uma observação assim, importantíssima. O estudo contínuo. Você é um cara que continua estudando, está sempre atualizado no que você está fazendo, na sua área, está fazendo mestrado, que eu sei, um colega meu já me mandou mensagem, disse aqui, doutor Zé é meu colega de mestrado, colega do Ministério Público, Muriel. Doutor Muriel, eu conheço, gente boa, Doutor tá Zé, fazendo. meu colega de mestrado. A gente tá fazendo mestrado. Temos aula todo sábado de teoria da democracia. Está aprendendo, buscando conhecimento direto, está estudando, está ensinando. Então, eu vejo como um exemplo nesse ponto, porque eu acredito que você está subindo de nível na advocacia, a cada momento subindo, e vai começar a trazer gente para cima, mas porque essa preparação ela nunca parou. E eu acho importante enfatizar isso, porque eu falo sobre estudo, né? E você é um profissional que estuda, e eu acho que esse estudo faz a diferença aí na preparação em todos os sentidos. E também porque o direito ele é muito dinâmico, né? E muda muito entendimento, né?
entendimentos. De uma certa forma, não se tem tanta segurança jurídica, né, nas decisões firmadas nos tribunais superiores. Então, há uma alteração constante de entendimento ou uma divergência mesmo, às vezes, da própria corte de ministros que acabam divergindo, ou uma turma pensando de um jeito e a outra turma pensando de outro jeito, e a gente tentando ali se situar naquele embate de ideias ou naquela divergência, né, de entendimentos. Então, isso é muito importante. Você está constantemente se preparando, constantemente você está buscando essa renovação, né, de estudar, de se aperfeiçoar, de investir, né, investir porque é um investimento em você, não tem um investimento maior do que isso, não tem, posso se dizer, renda fixa, renda variável, enfim, não tem um rendimento maior do que aquele que é o investimento em você mesmo, né? E aí a gente precisa ter consciência disso, né? Ter consciência disso. Eu, graças a Deus, eu sou bem consciente, né, disso, tanto é que sempre que eu posso e que é possível dentro da minha agenda, eu faço questão de participar, né, de cursos, de imersões, de palestras, enfim, porque isso só agrega, não tem como você dizer que vai para um curso desse e vem pior, não há como acontecer isso, né? Não há alguma coisa você aprende, nem que seja o caminho de casa, você aprende, não tem como É não verdade. aprender, né? E dizer que, né, para quem nos acompanha, quem está nos assistindo, né, que o crescimento está muito relacionado ao quanto você está disposto a pagar o preço. Tudo na vida existe um preço a ser pago. Né? Tudo na vida existe um preço a ser pago. A questão é, você está disposto a pagar esse preço, né? Que muitas vezes é o preço de você ter que abdicar de um final de semana para estudar, é o preço de você ter que acordar mais cedo para estudar, é o preço de você ter que dormir um pouco mais tarde para poder estudar, é o preço de você romper bloqueios, barreiras que te impedem muitas vezes de você se posicionar no mundo digital, né, no cenário do digital. É o preço que você tem que pagar muitas vezes para você vencer o medo de dar uma palestra, de dar uma aula, de ensinar, de transbordar na vida das pessoas. Então, todo o crescimento ele está relacionado a essa ideia de o quanto você está disposto a pagar o preço. Eu não vejo como alguém crescer se ele não estiver disposto a pagar esse preço, né? O preço pelo crescimento. Então, cada um dentro da sua área, cada um com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades, mas o preço precisa ser pago, né? E a mensagem é essa, né? Não desistam, né? Aquilo que Deus colocou como propósito no seu coração, e todos nós temos um propósito, seguir firme, né? Seguir firme, com lealdade, com transparência, com temor a Deus, né? Em obediência, sempre buscando fazer o certo, né? Sempre buscando fazer o certo. A David sempre fala para mim, faça o certo que dá certo, faça o certo que dá certo. E o mundo nos traz muita tentação, né? Toda hora nós somos tentados e por um jeito ou de outro, em algum aspecto ou outro da vida, né? Até uma tentação besta, que parece ser besta, mas que é muito comum, às vezes, de procrastinação, né? Eu vou deixar sempre para depois.
Ah, segunda-feira eu começo a estudar. Não, mês que vem eu vou para academia. Não, daqui a 2 meses eu vou me preparar para não perder 5 quilos. Sempre adiando e sempre procrastinando e tal. Então é isso, né? É que sigam firmes naquilo que vocês carregam, né, no coração, de Deus colocou no coração de vocês, saber que tem um preço a ser pago e se houver a consciência de que estamos dispostos a pagar esse preço, o crescimento é algo que é inevitável, né? Então é basicamente isso que eu gostaria de transmitir, né, essas mensagens aí de que sigam firme, porque no final tudo vai dar certo, né? Se você caminhar de maneira correta, se você realmente estiver disposto a pagar o preço, você vai chegar lá, com sucesso. Zé, por exemplo, só para a gente finalizar esse negócio que você falou de pagar o preço, não só pagar o preço nesse sentido do tempo, da dedicação, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é que, por exemplo, sobre o evento, né? Você vai fazer um evento e eu sei que vai ter gente que vai chegar e vai conseguir reunir muita gente boa para falar, muita gente boa para debater, muita gente boa para trocar ideia. E tem gente que vai dizer assim, não tenho condição de pagar. E uma das coisas que eu tenho aprendido é para você estar em certos ambientes com as pessoas certas para trocar as ideias, você tem que pagar o preço mesmo. Ou você paga ou você serve. Quando você não tem a oportunidade de servir, você tem que pagar. E o cara acha que paga, está gastando. Mas aí entra dentro da lógica que você disse. É um investimento nele, no network, nos conhecimentos. E é um investimento que o retorno é todo dele. Retorno na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira. Né? E sobre o propósito, quando essas tentações vêm, mas quando a gente está firme, é mais fácil para a gente desviar, pelo menos dizer o não, né? Porque você segue firme ali no que, naquela promessa que Deus tem para você, no que você acredita e você consegue dar os nãos aí para as tentações que vão aparecendo. E Verdade, é isso. verdade. Então, Zé, muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa noite, pessoal que nos assistiu ao vivo, obrigado. Pessoal que está assistindo gravado, obrigado. Fiquem com Deus e, doutor Zé, quando sair, sempre falo, sair o link do YouTube, mando para você. Quando ficar, obrigado, Marco, está sempre acompanhando as lives aí. Quando sair já lá o programa, eu lhe mando o link e vão sair alguns cortes até a próxima semana aí que a gente vai conversar com outro profissional. Se Deus quiser, muito obrigado e nós estamos à disposição. Obrigado, doutor Anderson. Obrigado a todos, né, que nos acompanham. Sigam firmes, né, no propósito que Deus tem para vocês. E se precisar, nós estaremos aqui. É só dizer o dia, o horário. Pode sempre contar conosco. Porque uma coisa que eu aprendi também, só para finalizar, é que nós precisamos estar perto de pessoas que também estejam na nossa mesma sintonia, né? Não queira estar perto de pessoas que lhe colocam para baixo, de pessoas que vão dizer pessimistas, que vão dizer que não estão, que não vai dar certo, que não vai prosperar, ou que só pensa no não dar certo. Então, assim, a gente precisa muito de estar alinhado com pessoas na mesma sintonia, na mesma energia. E eu sinto essa energia boa, essa energia positiva e essa energia de querer crescer e sempre o melhor na sua pessoa. Estou falando isso com toda a sinceridade. Tá bom? Obrigado. Nós estamos juntos e nós vamos crescer juntos, se Deus quiser. Tudo de bom. Obrigado, boa Um noite. abraço. Um abraço, fique com Deus.